Capítulo 21. O enredo original é interrompido. Você não precisa se preocupar comigo. Vá brincar com outras garotas. O que você deveria fazer? Mas a mãe me pediu para passar mais tempo com você. Não. Apenas encontre um canto e sente-se um pouco. Mas, não mais. Após Wei Rou falar, antes que Wei Quanwan pudesse dizer mais alguma coisa, ela fugiu e desapareceu. Wei Quanwan não conseguiu alcançar Wei Rou. Sua expressão era sombria. Não sabia o que Wei Rou queria dizer, mas tinha uma vaga sensação de que Wei Rou realmente a odiava, por isso a evitava de todas as maneiras. Wei Rou não tinha coragem de se preocupar com o que Wei Quanwan estava pensando. Depois de se livrar de Wei Quanwan, Wei Rou começou a procurar uma solução. Em primeiro lugar, a parte de trás é a sala de meditação, que definitivamente não é um lugar para se ir. Nesse momento, o protagonista masculino está vivendo na sala de meditação na montanha, nos fundos do templo Favahá. Hoje, para receber todas as parentes mulheres, o templo Favahá não recebeu outros peregrinos, exceto um mestre que residia na sala de meditação na montanha dos fundos. Ele já estava lá há alguns dias, e o seu status era especial. O templo não o informou com antecedência para manter segredo Senhora Qien e outros. De uma maneira geral, a sala de meditação fica na parte de trás da montanha, a uma distância do templo principal. E é improvável que as parentes mulheres que venham ao templo a encontrem. Mas a autora não conseguiu se conter e quis que a heroína e o herói se encontrassem. Então, ela, a personagem feminina secundária descartável, desempenhou um papel importante em alimentar as chamas. A dona original perdeu a face diante de todos por causa do seu desempenho ruim anterior. E ouviu outras pessoas elogiarem Wei Quanwan. Há um contraste e uma mágoa nisso. Além disso, a dona original sentia que o que Wei Quanwan possuía agora lhe pertencia, e sua raiva dobrou. Dominada pelos ciúmes e pela fúria, ela levou Wei Quanwan deliberadamente para uma montanha nos fundos, planejando encontrar um lugar isolado para se vingar dela. Então foi resgatado pelo protagonista masculino que vivia no templo, nos fundos. O herói salvou a jovem em perigo, o talentoso estudante e a mulher encantadora, e uma bela história se desenrolou. E quanto a esse enredo? Só pode-se dizer que, mesmo sendo uma personagem feminina secundária, ainda é muito competente, e os métodos de vingança são ajeitados e sem graça. Agora, Wei Rou tem duas coisas a fazer. Uma opção é evitar Wei Quanwan, não estar perto dela. Ela não prejudicaria a Wei Quanwan subjetivamente, mas caso o poder da trama alimentasse ainda mais as chamas, ela simplesmente não deveria nem ver a tal. A segunda é evitar o protagonista masculino. No livro original, a protagonista original morre pelas mãos do protagonista masculino. Wei Quanwan, como a pequena flor branca, protagonista feminina, sempre tem a imagem de coração mole, mas o protagonista masculino não. Ele nunca teve misericórdia da personagem feminina secundária que tentou ferir a sua amada. Wei Rou caminhou. E, finalmente, escolheu sentar-se sobre uma árvore de ginkgo atrás do salão de Guanyin.
Capítulo 22. Por que você não acompanhou Wan Wan? O abade revelou que havia uma pessoa nobre morando na sala de meditação e que Tian Jilan e Wei Qinwan encontraram apenas a comitiva dessa pessoa. Embora não tenha revelado diretamente a identidade do homem, o abade mencionou a palavra Chu. Chu é o sobrenome da dinastia atual. Nesse sentido, o que mais alguém poderia não entender? Ao saberem que sua filha havia ofendido os parentes reais, a senhora Chen e Yun ficaram nervosas. Principalmente no caso de Yun, cujo marido já corria o risco de ser demitido devido à sua desvantagem na luta contra os japoneses. Se ele ofender o nobre novamente nesse momento crítico, receio que será difícil proteger o vilão. Após refletir sobre o assunto, a senhora Chen repreendeu severamente a filha na frente de todos, culpando-a por agir de forma imprudente. Durante a semana, Tian Jilan era a mais querida em casa, e ainda mais na frente dos outros. Após ser repreendida pela senhora Chen, ficou furiosa e se sentiu injustiçada. Nessa situação, só lhe restou encolher a cabeça e obedecer. Madame Chen se pronunciou e Yun Shi não conseguiu ficar calada, então também repreendeu Wei Qinwan. Wei Qinwan sentiu-se extremamente injustiçada. Ela apenas caminhava com Tian Jilan. Por que ofendeu o nobre? Além disso, quem queria ir para a sala de meditação era Tian Jilan, e quem se desentendeu com o assistente do nobre também era Tian Jilan. Obviamente, ela não fez nada. Wei Huo e Xie Ying só retornaram ao Zaitang depois que a situação se acalmou. Ao ouvir o que aconteceu por outras pessoas, Wei Huo ficou surpresa. Inesperadamente, Wei Qinwan foi à sala de meditação Housan sem a sua parceira demoníaca. A questão é que as pessoas que foram lá eram diferentes. Os acontecimentos eram diferentes, e os resultados também eram diferentes. No livro original, fui eu quem fui mandada de volta pelos acompanhantes do protagonista masculino e repreendida por Yun Shi. Wei Qinwan foi escortada de volta pelo protagonista masculino sem alarmar ninguém e não contou sobre o encontro para ninguém. Será possível que o mestre que vivia no mosqueiro budista não tenha se emocionado ao ver o rosto de Wei Qinwan como uma flor de lótus? Ou, sem ser intimidada por ela, sendo fraca e indefesa, não consegue despertar o desejo de proteção dos cascos do porco grande? Essas são apenas as conjecturas de Wei Huo em poucos segundos. Wei Huo não tem como saber o que o protagonista masculino na sala Zen está pensando nesse momento. Quanto à repreensão a Wei Qinwan, Wei Huo não se mostra nem feliz nem infeliz. Contanto que o assunto não a envolva, ela não será responsável se não fizer nada de errado. E quanto à forma como homens e mulheres desenvolvem seus relacionamentos amorosos, isso não lhe diz respeito. Wei Qinwan estava atrás de Yun, de cabeça baixa. Ao ouvir a voz de Wei Huo, ergueu a cabeça e olhou para ela. Ao ver a aparência revigorante, alegre e ágil de Wei Huo, sentiu-se ainda mais deprimida. Então baixou a cabeça novamente. Por causa desse acidente, todos perderam a vontade de rezar por bênçãos. Após concluírem a viagem do dia às pressas, todos desceram a montanha e retornaram às suas respectivas mansões. No caminho de volta, Yun olhou para as duas filhas à sua frente com emoções complexas. Achei que seria a Huo quem pagaria o mico hoje, mas não esperava que fosse o contrário. Wei Qinwan pareceu pressentir a decepção de Yun consigo mesma, e as lágrimas que ela reprimiu por tanto tempo finalmente caíram. O Sr. Yun a viu e rapidamente a consolou. Não chore, não chore. O coração de uma mãe dói como uma facada quando você chora. Mãe, eu realmente não fiz nem disse nada, argumentou Wei Qinwan, indignada.
A mãe sabe, a mãe sabe. É que nessas circunstâncias, a mãe não pode culpar a senhora Chen. Eu ia passar um tempo com a minha irmã hoje, mas ela não quer que eu vá. Ela fugiu e eu não consegui alcançá-la. Encontrei Jilan enquanto procurava a minha irmã. Fui com ela. Vendo isso, Yunxi olhou para Wei Huo que estava sentada no canto da carruagem. Wei Huo, por que você não quer ficar com a Wan Wan? Havia um tom um pouco mais acusatório. Afinal, se Wei Huo e Wei Qinwan estivessem juntas, não haveria nada a fazer depois e Wei Qinwan não teria que sofrer com esse desastre inocente. Wei Huo, não conheço essas senhoras. Não sei ler nem escrever e não posso me envolver com elas. Não quero prejudicar a reputação da família Wei, mas minha irmã as conhece, então não posso ser egoísta pensando apenas em mim e arrastar minha irmã para impedi-la de se envolver com elas. Quanto ao motivo pelo qual minha irmã conheceu a senhora Chen e por que tudo isso aconteceu, eu também não esperava. Falando nisso, Wei Huo suspirou. Se eu soubesse disso, teria sido melhor não ter vindo hoje. Talvez, se eu não tivesse vindo, a colega de brincadeira da minha irmã hoje não seria a senhora Chen, não? Poderia ser outra pessoa. Qual delas brinca melhor? Yunxi ficou surpresa. Se Wei Huo não tivesse vindo, a melhor pessoa para estar com Wan Wan ainda seria a senhora Chen. Pensando dessa forma, parece inadequado desviar para Huo a escolha de Wei Qinwan entre Wei Qinwan e a família da senhora Chen para irem juntas à montanha nos fundos. Então Yunxi mudou de ideia. Mamãe, não quis culpá-la. Mamãe só estava com medo de que você não quisesse ficar com sua irmã por outras coisas. Bem, eu sei que a mãe se preocupa conosco. Wei Huo concordou. Wei Qinwan chorou o caminho todo e parou de chorar quando estava quase em casa. Ao retornar a Wang Meiweng, soube que Wei Qinwan havia sido injustiçada. Então, Wei Shisheng e Wei Shilin vieram visitá-la. Ao ver Wei Shisheng e Wei Shilin, as lágrimas que Wei Qinwan acabara de enxugar voltaram a cair. Após inteirar-se dos detalhes da situação, Wei Shisheng também sentiu que Wei Qinwan havia sido injustiçada. Foi a senhora Chen quem causou o problema. Ela não se manifestou, mas foi implicada sem motivo algum. Wei Shilin disse com raiva: Aquela Wei, por que a irmã mais velha não veio com você? Se ela estivesse com você, isso não teria acontecido. Wei Qinwan apenas soluçou e não disse nada. Wei Shisheng disse: Yilin, Wei Qinwan é inocente nesse momento, mas Ruo Huo também é. Se ela não tivesse ido hoje, o incidente não teria acontecido da mesma forma? Como você pode culpá-la? Bem, talvez Ruo Huo ainda não esteja acostumada. Hoje é a primeira vez que ela saiu com a mãe. Não se pode exigir tanto dela, explicou Wei Shisheng. Yilin baixou a cabeça e parou de falar. Wei Shisheng disse novamente a Wei Qinwan: Não fique triste, Wan Wan. Minha mãe sabe que você é inocente nessa questão. Ela disse na frente de outras pessoas que você está apenas atrapalhando a família Chen. Não precisa levar isso tão a sério. Wei Qinwan ambaçou a cabeça e disse: Irmão, eu não estou triste por ter sido injustiçada. Estou preocupada que por causa disso eu ofenda ao nobre e envolva o meu pai. Meus pais me tratam tão bem. Se eu os prejudicar, com certeza não me perdoarei. Wei Shisheng ficou aflito. Não se preocupe, Wan Wan. Nada vai acontecer. Se algo acontecer, não será culpa sua. Só podemos dizer que o destino prega peças. Sim, o irmão tem razão. Irmã, você não deve se culpar por esse tipo de coisa. Wei Qinwan soluçou mais uma vez antes de se conter. Wei Shisheng e Wei Shilin ficaram com Wei Qinwan por um tempo, e quando viram que sua expressão havia se acalmado, foram embora. Capítulo 23. Terra devastada ao sul da cidade. Em relação ao terreno baldio ao sul da cidade,
A babá respondeu ao Wei-ro dizendo que o terreno pertencia a pessoas sem dono e que a lei era de responsabilidade do governo. Se alguém quisesse cultivá-lo, precisaria da aprovação do governo. No passado, os magistrados do condado de Xinsan não se mostravam muito inflexíveis em relação à recuperação de terrenos baldios comuns. Os terrenos baldios ao sul da cidade são áreas que a maioria das pessoas não deseja. Elas não têm motivos para se oporem ao cultivo em terras improdutivas. Contudo, estamos vivendo um período especial, e os piratas japoneses estão à solta. Embora a zona sul da cidade seja menos propensa a ataques, por causa das vantagens do seu terreno, 100 vezes melhor que a zona leste, ainda assim apresenta alguns riscos. Por essa razão, o governo não permite que pessoas comuns saiam pelo portão sul. Para as pessoas comuns, é inútil tomar posse daquele pedaço de terra, mas o governo discorda. Pessoas comuns não conseguem fazer isso. Então, se for a mansão do capitão, existe essa possibilidade? Embora Wei-ro não quisesse se envolver muito com a mansão do capitão nesses assuntos, o mendigo magro que vira na rua naquele dia lhe vinha à mente de tempos em tempos. E o que ela aprendeu sobre a situação no condado de Xinsan atualmente é que, embora desastres naturais e provocados pelo homem não possam ter grande impacto na mansão Xiaowei, as pessoas que vivem na parte baixa da cidade já estão sofrendo de forma indescritível. Ela sabe que, se as coisas derem certo, poderá ajudar algumas pessoas dentro de suas possibilidades. Embora não todas, mas ao menos uma poderá ajudar uma pessoa, e uma poderá viver uma vida, e isso é uma nova vida humana. E ela mesma deseja muito concluir o experimento de melhoria em solos salino-alcalinos. Após refletir bastante sobre o assunto, Wei-ro foi até o Jardim Kangun, onde a família Yun morava. Yun acabava de conferir os livros contábeis do mês passado com o gerente da loja. O lojista saiu com a pata dianteira, e o Wei-ro entrou com a pata traseira. Por que Ro está aqui? Espere um minuto. Mamãe vai cuidar desses livros contábeis primeiro. Yun não evitava o Wei-ro especificamente, seja porque o Wei-ro era sua filha ou porque achava que o Wei-ro não entenderia os livros contábeis. Wei-ro não tinha pressa e ficou parada por um tempo, observando os livros contábeis nas mãos de Yun. Após ler algumas páginas, Wei-ro descobriu que a loja estava em situação precária. É evidente que a situação econômica da família Wei tem sido muito ruim nos últimos 2 anos. Não só as colheitas na aldeia estão escassas, como também a renda da loja não é ideal. Após algum tempo, Yun terminou de ler os últimos livros contábeis, colocou-os de lado e puxou Wei-ro para se sentar no degrau seguinte. Ro veio visitar a mãe por algum motivo? Perguntou Yun. Wei-ro voltou à casa de Wei há mais de 1 mês e meio, e esta é a 2ª vez que o visita. A primeira vez foi porque queria visitar os Yang no norte da cidade. Assim, Yun concluiu que Wei-ro veio até ele hoje por algum motivo. Mãe, ouvi dizer que a colheita de Xiang nos últimos 2 anos não foi muito boa, e que a quantidade de grãos produzida não é suficiente para a família comer, perguntou Wei-ro. Yun ficou obviamente surpreso ao ouvir aquilo. Obviamente não esperava que Wei-ro dissesse isso. Suspirou levemente e disse: Você não precisava ter se preocupado com isso, e eu não sei qual dos empregados fala mais. Mamãe precisa puni-lo como deve ser. Não é que o empregado esteja falando demais, mas eu vi isso quando fui para o norte da cidade naquela época, disse Wei-ro. Ah, é verdade, você deveria entender isso, disse Yun. A criança cresceu no campo, e em seu dia a dia foi exposta à agricultura. É compreensível que saiba mais do que a mulher média criada num quarto de hotel aconchegante. Yun explicou. Não é um problema só da nossa família. É um problema de todo o condado de Xinsan, e até de toda a prefeitura de Taizhou. A colheita nos 2 últimos anos não foi muito boa. Nossos Yang no condado de Xinsan não são exceção. Mas Ro, não se preocupe muito. Nossa família não está tão mal assim. Com o salário do seu pai e com algumas economias, a vida é um pouco difícil, mas não é tão ruim. É só que as pessoas estão sofrendo. Não é nada fácil, mas mãe,
Mesmo que fracassemos, não temos nada a perder e vamos mostrar a todos que nossa família está trabalhando duro para que todos tenham o que comer, o que já é uma grande conquista. Wei-Ro analisou os prós e os contras para Yun. Yun refletiu cuidadosamente sobre o assunto e concluiu que, de fato, era isso mesmo. Para a família Wei, a reputação é algo muito importante. Se ela conseguir o amor e o apoio do povo, isso será extremamente benéfico para a ascensão do seu marido. Além disso, como a guerra anti-japonesa não apresentou grandes avanços, a corte imperial está bastante insatisfeita com o grande número de soldados no condado de Xinsan. E recentemente surgiram notícias de que eles serão dispensados do condado. Isso também fez com que o seu marido estivesse ausente nos dias de ontem e de anteontem, pensando em maneiras de derrotar os piratas japoneses dia e noite. Yun-Shi ficou um pouco comovida. Após refletir bastante, Yun-Shi disse ao Wei-Ro: "Minha mãe não consegue decidir sobre isso. Falarei com o seu pai quando ele voltar e deixarei que ele tome uma decisão." Certo. Wei-Ro também sabia que Wei Mintin teria que tomar a decisão se esse assunto fosse adiante. Wei Mintin ainda não apareceu para o jantar. Ele não jantava com ninguém por 10 dias consecutivos. Contando com o primeiro encontro, Wei-Ro só o encontrou 4 vezes até o momento, e em cada uma delas mal conseguia trocar algumas palavras. Pensei que não haveria chance de contar a Wei Mintin sobre o terreno baldio ao sul da cidade hoje, mas antes de Wei-Ro dormir, Krupin veio transmitir a mensagem em nome de Yun, dizendo que ela fosse ao Jardim Kangun, pois seu pai queria vê-la. Wei-Ro vestiu-se novamente com esmero, foi ao Jardim Kangun e viu Wei Mintin a quem não via há muito tempo. Ainda com a expressão séria, mas comparado com quando se encontraram a primeira vez, estava um pouco mais cansado e havia uma ferida adicional no braço envolta num pano branco. Parecia que estava ferido havia alguns dias. "Acabei de saber por sua mãe que você tem um jeito de cultivar alimentos no terreno baldio ao sul da cidade. Mas será verdade?" perguntou Wei Mintin. É verdade. Não me atrevo a mentir sobre isso. Se meu pai não acreditar, posso usar um pequeno pedaço de terra para fazer experiências primeiro. Se funcionar, posso começar o plantio em larga escala. Após responder, Wei-Ro olhou para a Wei Mintin, mas não tinha certeza de qual seria a reação dela. Wei Mintin tinha uma expressão séria e um tom severo. "Roque, você sabe o quão importante é poder cultivar em solo salino-alcalino?" "Eu sei. Pai, fui ao norte da cidade há alguns dias. Vi muitos agricultores e pescadores transformados em mendigos. Uma região árida e sem recursos. Pai, eu sei que isso é muito importante, mas se der certo, será ótimo para a família e para as pessoas. Não só trará renda para nossa família, como também aumentará a área cultivada no condado de Xinsan e a produção de alimentos. Assim poderemos alimentar mais pessoas. Espero que meu pai me dê uma chance. Caso contrário, estou disposto a aceitar a punição." As palavras de Wei Alai fizeram Wei Mintin parecer surpreso, e ele olhou para ele novamente. Wei Alai permaneceu onde estava, sem se esquivar nem se desviar. Ela já esperava por tal situação quando decidiu conversar com Yun sobre o terreno baldio ao sul da cidade. "Certo, muito bem." Wei Mintin, que era sempre sério, de repente disse 2 sim. Ele é um pai rigoroso e raramente elogia seus filhos. Mesmo Wei Wuqian, que se destaca nos estudos, raramente faz elogios tão claros. Isso surpreendeu o Yun, que estava a seu lado. Wei Mintin disse a Wei Alai que é muito valioso para ela ter essa ideia. Seu pai discutirá o assunto com o magistrado do condado. Independente de se concretizar ou não, é sempre bom que você tenha essa intenção. Wei Alai ergueu a cabeça, com uma expressão surpresa. Wei Mintin acordou tão alegremente que nem pensou nisso, e já fez planos para se comunicar com Wei Mintin novamente. "Qual é o problema? Você não tem confiança?" perguntou Wei Mintin. "Não, estou confiante." "Então vamos fazê-lo bem feito." "Ouvi dizer de sua mãe que você ainda sente falta da vida no campo quando volta para casa. Você também cultivava muitos vegetais na horta."
Sim. Apesar da agricultura ser considerada ingrata, nunca é vergonhosa. Meu tribunal sempre atribuiu importância à agricultura. É algo bom poder cultivar a terra e cultivar boa terra para o país e para o povo. Inesperadamente, Wei Menting plagiou muito o comportamento de Wei Walai. Minha filha sabe. Bem, está ficando tarde. Você pode voltar para descansar primeiro. Vou enviar alguém para te avisar quando as coisas estiverem mais claras. Wei Menting parecia muito cansado, então não deixou que Wei Walai falasse mais nada, e permitiu que Wei Walai voltasse depois de discutirem os assuntos pendentes. No caminho de volta, Wei Walai refletiu sobre as palavras de Wei Menting. No romance original, Wei Menting não aparecia muito. Primeiro, ele estava ocupado com deveres oficiais. Segundo, tinha uma personalidade peculiar. E terceiro, morreu jovem. Por isso Wei Walai não sabia muito sobre ele antes. Mas a conversa que acabou de acontecer proporcionou a ela uma compreensão diferente de Wei Menting. Após a saída de Wei Walai, o servo de Yun, Wei Menting, trocou de roupa e refez o curativo em seu braço. Marido, Roque ainda é uma menina afinal. Se ela passar o dia todo no campo, receio que isso lhe trará problemas no futuro. Yun contou a Wei Menting sobre suas preocupações. Roque cresceu no campo. Se você quiser que ela seja como Wan Wan, seria muito constrangedor para ela. Não peço que ela seja tão inteligente e sensata como Wan Wan, mas se ela se comportar como uma camponesa o dia todo, tudo bem também. Yun disse que estava preocupada. Senhora, no condado de Xingsan, nos últimos anos, a senhora deve ter visto o sofrimento do povo comum. Como é o sofrimento das pessoas mais humildes? Do que a senhora está falando? As pessoas só têm ânimo para pensar em questões elegantes e vulgares quando estão fartas. Até a vida se foi, então o que é bom ou mal? Wei Menting e Yun têm pontos de vista diferentes. Nos últimos anos, no condado de Xingsan, ele presenciou muita vida e morte e também muita pobreza. Diante disso, sentiu que as artimanhas das autoridades da capital eram totalmente inúteis. O que meu marido disse é verdade. Para as pessoas comuns, o mais importante é ter comida e roupa suficiente. Yun não esperava que os pensamentos de Wei Walai coincidissem com os do seu marido. E embora eles namorassem há muitos anos, ela ainda não entendia completamente o seu ponto de vista em muitas coisas. Marido, é melhor não pensar nessas coisas. É raro chegar em casa e descansar bem. Você não fala nada sobre seus ferimentos? Yun não queria que Wei Menting se preocupasse mais com essas questões triviais. Sabia que seu marido não deve ter descansado bem no quartel, está muito cansado e ferido. Embora o ferimento não seja profundo, se não for tratado adequadamente, poderá deixar a raiz da doença. Wei Menting realmente precisa descansar e voltará ao quartel amanhã cedo. Mas ele ainda estava interessado no assunto mencionado por Wei Walai. Antes de ir para o acampamento militar no dia seguinte, ele foi ao escritório do magistrado e conversou com ele sobre o terreno baldio ao sul da cidade. O magistrado do condado soube que a família Wei Hua queria adentrar cultivar o terreno baldio, e por isso concordou prontamente. Não é que ele não discorde de outras pessoas em fazer isso, mas ele está preocupado em permitir que outras entrem e saiam pelo portão sul da cidade. Mas a família Wei Hua não precisava se preocupar. Após receber o resultado, Wei Menting enviou uma carta para casa. Vendo que seu marido está tão preocupado com esse assunto, a senhora Yun não tem o que dizer. A senhora Yun chamou Wei Walai e deu-lhe a boa notícia. Roque, seu pai já enviou uma carta sobre o sul da cidade, e você pode começar a plantar em uma pequena área lá. Se der certo, será uma grande conquista. Dito isso, a senhora Yun não tem esperança no sucesso de Wei Walai. Certo. Wei Walai também ficou muito feliz, não esperava que Wei Menting fosse tão trabalhador, e terminasse o assunto tão rapidamente. Seu pai também disse que você não se expresse muito, não importa se não obtiver resultados, e não haverá muita perda. Sim, Wei Walai ficou um pouco comovido com a atitude de Wei Menting. Então a senhora Yun disse imediatamente: Mas Roque, você não é mais jovem, você deveria ir para a escola agora. Originalmente,
Eu planejava que você fosse para a mansão do magistrado estudar com Wan e as outras depois de aprender as regras com a senhora Lee. A senhora Jizan também concordou com isso. Roki, não quero ir para a casa do magistrado estudar. Não estou com eles. Vai ser muito difícil forçá-los a estudar juntos. Por que não me deixam fazer algo em que sou boa? Yun disse, Roki, você precisa mudar um pouco de seus pensamentos anteriores. Como filha da família Wei-Hua, você deve aprender a ser uma menina bem educada, atualizada, elegante e inteligente. Claro, por causa da comida que comeu no campo nos últimos anos, irei ser menos severa com você. Não espero que você seja tão culta como Wan. Roki, mas talvez eu não consiga acompanhar o ritmo das aulas do Sr. Fu no gabinete do magistrado. Se realmente quer que eu aprenda, não quero ir para a casa do magistrado estudar. A incapacidade de acompanhar o ritmo foi uma escusa que Wei-Hua inventou para si mesma. O objetivo principal era não estar com Wei Qinwan, Qian Zhelan e os outros. Capítulo 25. Wei Jin também está doente. Mas se te pedirem para estudar com pessoas mais jovens, minha mãe tem medo que você se sinta desconfortável, explicou Yun. Então eu posso encontrar um marido por minha conta? Perguntou Wei Huo. Isso... Yun demonstrou constrangimento. War, é muito trabalhoso convidar uma professora. Não é fácil convidar um marido. E uma professora erudita não se dispõe a dar aulas na casa de pessoas comuns. Além disso, o chuchu representa uma despesa considerável. As despesas da mansão do coronel já estão no limite. E agora eles precisam providenciar para que o filho mais velho estude para ser professor. Então não há dinheiro extra para contratar uma esposa especial para Wei Huo. E se eu encontrasse uma dama que não gastasse dinheiro? Perguntou Wei Huo. War, não brinque com isso, Yun franziu a testa. Não estou brincando, estou falando muito sério. Se eu realmente encontrar uma dama que esteja disposta a me ensinar sem restrições, será que minha mãe me permitiria estudar sem outras pessoas? War, não vamos falar sobre se existe uma esposa disposta a te ensinar sem restrições. É muito difícil encontrar uma esposa assim. É normal que você não entenda algumas coisas quando acabou de voltar para casa, mas você precisa confiar na sua mãe. Ela com certeza fará o possível para você. Yun falou com seriedade. Eu entendo, mas primeiro preciso concluir a tarefa na zona sul da cidade. Felizmente ainda existe uma desculpa que pode ser usada. Inicialmente, ela só queria resolver o problema da alimentação no condado de Xingsan, mas não esperava que isso a ajudasse a bloquear a questão de ir à escola na mansão do magistrado. Yun disse: Permitirei que você vá para o sul da cidade por alguns dias, e então você tentará organizar as pessoas na mansão para fazerem isso, e você irá à mansão do magistrado para aprender. Wei Huo, entendido. A família Yun enviou a senhora Zhang e 2 funcionárias de longa data para ajudar o Wei Huo. Mãe Zhang tem 1000 pessoas relutantes no coração. O sul da cidade é desolado e ainda representa um grande perigo potencial. Nestes dias, quem não tem nada para fazer e foge para o sul da cidade? E além disso, a senhora mais velha está correndo para a lavoura. Seus ossos já não aguentam o esforço? Mas essa era a ordem de Yun, e ela tinha que cumpri-la. Inicialmente, pensou-se que Wei Huo levaria imediatamente as pessoas para o sul da cidade, mas a primeira ordem que ela deu foi para que comprassem palha e restos de comida da cozinha. Senhora, a senhora não prometeu ao patrão plantar algo no terreno baldio ao sul da cidade? Por que só tem palha e restos? Vai criar porcos? Perguntou a senhora Zhang. Eu só quero cultivar. Você só precisa conseguir de acordo com as minhas exigências, e eu também preciso de uma lote de barricos de madeira bem selados para armazenar essas coisas. O pedido de Wei Huo deixou a senhora Zhang confusa, pois ela não tinha ideia do que o Wei Huo estava tentando fazer. Ao ver a expressão desconfiada da babá Zhang, ela permaneceu imóvel por um instante. Enfermeira Zhang, minha mãe a enviou aqui para me ajudar, não para me questionar. Se eu falhar, eu explicarei aos meus pais. A atitude de Wei Huo era inflexível e não podia ser questionada. A velha escrava sabe. Zhang reprimiu a insatisfação em seu coração e assentiu em concordância.
O que pode ser feito? Quem fez o patrão e a esposa serem tão tolerantes com a jovem? Ela não se atreveu a expressar sua opinião, mesmo que tivesse uma. Ao olhar para Mei Wan, Wei Qingwan descobriu que Wei Huo estava ocupada ultimamente e que sua mãe havia adiado sua ida à mansão do magistrado para assistir às aulas com elas. Mamãe, minha irmã passa o dia todo no campo. Se as notícias se espalharem, isso não será bom para a reputação dela? Perguntou Wei Qingwan à tia Li, que estava a seu lado. Naturalmente que terá uma má reputação. Mas senhora, não se preocupe muito. Originalmente, a senhora voltou do interior e foi contaminada pelos hábitos de vida das pessoas do campo. Seria bom que ela pudesse aprender algumas regras e não se expôsse ao ridículo perante pessoas de fora. Absolutamente é impossível ser tão culta e sensata como a senhora. Não é bem assim. Minha irmã também tem suas vantagens. Da última vez, os chips de batata doce e batata desidratada conquistaram a todos os elogios e o carinho, murmurou Wei Qingwan. Não é um elogio. Aquelas senhoras estavam com fome e elogiaram ela casualmente. Ela não pode contar com batata doce desidratada e chips de batata doce para construir uma reputação para a vida toda. A Nurser Ali demonstrou grande desprezo pelo fato de que Wei Huo tivesse sido elogiada por todos da última vez. Wei Qingwan baixou ligeiramente a cabeça e, depois de ouvir a avaliação da Babali sobre Wei Huo, o seu humor melhorou bastante. Durante vários dias, Wei Huo estava muito ocupada, organizando diversos preparativos para a melhoria do terreno baldio ao sul da cidade. Quase sempre adormecia à noite e dormia bastante durante o dia. Naquela noite, Wei Huo adormeceu cedo como de costume. Estava quase dormindo quando uma batida repentina na porta a acordou. Ela endireitou a parte superior do corpo e dirigiu-se à sala externa. Quando ouviu a porta abrir, soube que Xiu Mei tinha saído para atender. Após algum tempo, Xiu Mei retornou à casa. Senhora, você está acordada? O que está fazendo tanto barulho? Foi o Xiao Be, que mora em Ying Xiumei, que bateu na porta, dizendo que seu jovem mestre havia adoecido. Ficou doente e foi ao médico. O que está fazendo batendo na porta do meu pátio? Wei Huo não entendeu. Xiao Be disse que eles foram até as pessoas da mansão para pedir ajuda na busca por um médico, mas ninguém respondeu. Ele não teve outra escolha, então implorou para vir ao nosso quintal. Ying Xiumei não tem status na mansão de Xiao Wei, então os subordinados ousam negligenciá-la. Embora Wei Huo tenha voltado para a casa de Wei recentemente, o status dela na mansão é obviamente superior ao de Wei Jinyi. Independentemente do que os criados pensassem dela, jamais ousariam negligenciá-la pessoalmente. Acho que Xiao Bei implorou a Wei Huo porque sentiu que as palavras de Wei Huo seriam melhores que as deles. Mãe, traga minhas roupas. Wei Huo levantou-se da cama, vestiu-se e saiu apressadamente pela porta. Xiao Bei ainda esperava no portão de Ting Songguan. Quando viu Wei Huo se aproximando, ajoelhou-se rapidamente e implorou. Senhora, eu imploro, por favor, ajude o meu jovem mestre. Ele está com febre alta. As pessoas não estão bem. Se você falar com as pessoas da mansão, talvez eles concordem em chamar um médico para o jovem mestre. Xiao Bei não teve outra escolha para pedir ao médico que encontrasse a babá responsável em casa, mas ele nem sequer conseguiu vê-la. E o mestre não voltava para casa há vários dias porque está ocupado combatendo os japoneses. Ele refletiu sobre isso e só podia pensar em Wei Huo, a senhora mais velha que entregou coisas para o jovem mestre por 2 vezes seguidas, a única pessoa restante nessa mansão que poderia ajudar o jovem mestre. Certo, eu entendi. Você se levanta primeiro e me leva para ver seu jovem mestre. Está bem, senhora, me siga. Xiao Bei conduziu Wei Huo de volta para Ying Xiumei rapidamente. Ao entrar na sala principal no pátio, Wei Huo viu Wei Jinmiri inconsciente na cama. Sua tésia já era branca, e seu rosto estava ainda mais pálido naquele momento, tão pálido quanto o papel. Wei Huo estendeu a mão e tocou a testa de Wei Jinyi. Estava quente. Seu jovem mestre está doente há alguns dias, não é? Perguntou Wei Huo. Capítulo 26. A vida humana está em jogo. Sim, já se passaram 3 dias, mas os 2 primeiros não foram tão braves. O jovem mestre disse que estava tudo bem, apenas descansar. Mas de repente o estado dele piorou à noite e ele perdeu a consciência. Xiao Bei parecia ansioso e perturbado.
Se ele soubesse disso antes, teria providenciado a um administrador para chamar um médico para o jovem mestre mais cedo. Vamos, você e eu vamos encontrar a babá responsável. Wei Ruo levantou-se e saiu. Afinal, ela e Wei Jingyi não se conhecem muito bem, e não é fácil para ela expor demais suas habilidades médicas na família Wei. É melhor que os membros da família resolvam os problemas que podem ser resolvidos por eles mesmos. Agora, a pessoa responsável pelo quintal da mansão Wei é a babá Li, que geralmente mora no quarto anexo do jardim Wanmei. Tia Bei bateu na porta, mas a pessoa que olhava para Mei Wan não abriu a porta. Wei Ruo lá e bateu, e a pessoa que olhava para Mei Wan hesitou um pouco, mas acabou abrindo a porta. Senhora, o que está fazendo aqui tão tarde? Perguntou Crui He a Wei Ruo cautelosamente. Onde mora sua velha senhora? Wei Ruo perguntou diretamente a Crui Li onde ela morava. Na ala oeste, respondeu Crui em voz baixa. O fato de poder morar no quarto anexo como uma empregada doméstica demonstra a posição da babá Li na família Wei realmente extraordinária. Wei Ruo não perdeu tempo conversando com Crui He e foi direto para a ala. Depois de bater algumas vezes, a porta finalmente se abriu. A babá Li, ao ser acordada, estava visivelmente irritada. Senhora, a senhora tem algum compromisso para amanhã durante o dia? Qual o sentido de gritar à noite? Não se importa se eu grito ou não quando se trata de vidas humanas. O segundo jovem mestre já está em coma. Você pode arcar com as consequências se isso acontecer? Questionou Wei Ruo. Ele está bem durante o dia. Por que desmaia à noite? Acho que o segundo jovem mestre costuma ser muito forte. Por que desmaiaria sem motivo? Não brinque com isso. Não é uma doença grave. Espere até amanhã. Ainda há tempo de chamar um médico pela manhã. Onde você quer que eu encontre um médico para você no meio da noite? É claro que fui ao centro médico para procurar. Wei Ruo puxou a babá Li para fora do quarto. A raiva da enfermeira ali veio à tona imediatamente. Você é presunçado, não tem regras. Eu vim da mansão do conde e até minha esposa deveria me respeitar. Como você ousa me tratar assim? Quanto mais experiente você for, ainda assim é só uma babá. Por mais impopular que o segundo jovem mestre seja, você ainda é a mestra. Você ainda se recusa quando peço que você contrate um médico para o mestre em casa e ainda tem a ousadia de dizer que é uma babá veterana da mansão do conde? Quero lhe perguntar em vez disso, onde estão todas as suas regras? Repreendeu ao Wei Ruo. Durante a semana, o Wei Ruo tolera que os outros se exibam diante dela, mas quando se depara com situações de risco de vida, o seu temperamento explode incontrolavelmente. É o jeito errado, não vou te convidar hoje. Vamos ver o que você consegue fazer. Babá Li estufou o peito orgulhosa. O barulho alto fez com que Vie Qinvan vivesse em constante discussão. Quando Vie Qinvan saiu, viu Wei Ruo puxando a babá Li e gritou ansiosamente. Irmã, o que você está fazendo? A babá é idosa, não puxa ela assim, é perigoso. Vendo que ninguém lhe dava atenção, ela correu para ajudar tentando afastar a babá Li e Wei Ruo. Nesse momento, a babá Li estava irritada e não percebeu que era Vie Qinvan que tinha pulado na sua direção. Ela sentiu que alguém estava puxando e por isso empurrou com força. Vie Qinvan foi empurrada ao chão imediatamente. Ao ver Vie Qinvan caída no chão, a mamã voltou a si e correu para ajudar Vie Qinvan. Senhora, como a senhora está? Enfermeira, meus pés doem. Vie Qinvan olhou para o tornozelo com o rosto pálido e uma expressão de dor. A babá Li entrou em pânico e ordenou apressadamente a sua filha. Crui He, vai até a senhora. Diga à senhora que a perna da moça está machucada. Vai e diga ao guarda Xiaoqi para que peça a ele para ir ao Baotan, chamar um médico imediatamente. Logo em seguida, a babá Li virou a cabeça e lançou um olhar furioso para Wei Ruo. Senhora, veja o que você fez. Com o semblante frio, Wei Ruo estalou os mangos e virou-se e saiu. Ela sabia que a questão de hoje não seria resolvida tão cedo, mas as pessoas em Yingjiuewan ainda estavam doentes e não podiam se dar ao luxo de esperar. Vou esperar até amanhã durante o dia para consultar um médico. Wei Ruo retornou ao jardim Yingjiuewan e pediu a Xiumei para voltar para buscar seu kit de primeiros socorros. Xiumei hesitou um momento e pegou na mão de Wei Ruo. Senhora, você está tentando salvar o segundo jovem mestre? Sim. Mas senhora, se o segundo jovem mestre for curado, você ficará ainda mais confusa sobre o que aconteceu em Wanmei Wan hoje.
Então Li Nani insiste em que o segundo jovem mestre não está doente e que você é a quem está causando problemas. Como você vai explicar isso para a senhora? Xiumei também sabia que o que acontecera não seria bom e que sua senhora estaria em apuros. Então não posso zombar de uma vida humana. Se ele morreu de doença ou ficou ferido, posso provar minha inocência. Mas se minha inocência precisar ser provada por uma vida, então minha inocência não teria sido em vão. Ao ver a firmeza de Wei Huo, Xiumei também soube o que fazer. Entendo, vou obedecer à senhora. Xiumei virou a cabeça e correu até Tin Songwan pegar um kit médico para Wei Huo. Ela sabia que a sua jovem tinha esse tipo de temperamento. Disse que a coisa mais importante para ela era dinheiro, e a última coisa que podia fazer era negociar com prejuízo. Wei Huo então ordenou a Xiabei preparar água fria. Xiabei assentiu com repetidas vezes a cabeça e correu de volta para buscar água. Vá, levante o cobertor do seu jovem mestre e tire as roupas dele. Tirar a sua roupa? Xiabei ficou estupefato. Ele já está tão quente, não vai ter medo de aquecê-lo mais um pouco? Escute, não hesite, ou a vida do seu jovem mestre estará perdida. Mas o homem e a mulher dão e recebem? Você ainda se importa com isso quando vidas humanas estão em jogo? Além disso, ele é meu irmão. Meio pai e meia mãe também são irmãos. Capítulo 27. Salve Wei Jingyi. Sim, Xiaobei se apressou em fazê-lo. Retire o cobertor que cobre o corpo de Wei Jingyi e desabotoe sua camisa, expondo seu peito. O que difere da imaginação de Wei Huo é que Wei Jin não é tão esguio quanto aparenta. Seus músculos, fortes na medida certa, não são exagerados, mas sim imponentes. Nesse momento, Xiumei também retornou com o kit de primeiros socorros médicos de Wei Huo. Despeje um pouco do conteúdo da garrafa com o rótulo vermelho, misture com uma tigela de água, mexa bem e dê para ele, continuou Wei Huo, dando a ordem. Xiumei esteve ao lado de Wei Huo por tantos anos e conseguiu ajudá-la com muita habilidade. Ela rapidamente derreteu a pílula e a entregou a Xiaobei. O que você está fazendo aí parado? Depressa, alimente seu jovem mestre. Vendo que Xiaobei não se mexeu, Xiumei insistiu. De onde veio o remédio, senhorita? Perguntou Xiaobei. Não se preocupe com a origem, você só precisa saber que isso pode salvar a vida do seu jovem mestre. Será que minha senhora poderia prejudicar seu jovem mestre? Seu jovem mestre já está assim, você ainda precisa se esforçar tanto. Bem, Xiaobei não conseguiu pensar muito e foi para a cama com uma tigela de remédios na mão. Com cuidado, alimentou Wei Jingyi com a mistura com uma colher. Wei Huo colocou a toalha em água fria, torceu-a para retirar o excesso de água e enxugou a parte superior de Wei Jingyi. Depois, abriu a bolsa de acupuntura e retirou as agulhas de prata, longas e finas. Ao ver a agulha de prata, o rosto de Xiaobei empalideceu. Suas mãos tremeram e o juco medicinal derramou da colher. Xiaomei ficou aflita ao lado. Cuidado, minha senhora pensou muito bem no remédio. Não se distraia, apenas faça seu trabalho bem feito. Agora você não tem outra opção a não ser confiar em mim. Wei Huo parecia sério. Sim, Xiaobei respondeu repetidamente e depois se obrigou a se concentrar no assunto em questão. Wei Huo ergueu a agulha com a mão e a deixou cair com rapidez e precisão. Em pouco tempo, depositou mais de uma duzena de agulhas no corpo de Wei Jingyi. Nesse momento, houve muita movimentação do lado de fora da porta e alguém entrou. Senhorita! Xiumei olhou para Wei Huo com preocupação. Vá vigiar a porta, ficarei bem em breve, disse Wei Huo. Sim. Ling Xiumei chegou à porta do quarto. Eram a senhora Zhang e Creeping, a empregada mais velha depois de Yun. A senhorita está em casa? Perguntou a babá Zhang a Xiumei com uma expressão séria. Sim, respondeu Xiumei. Por favor, vá e peça à senhora mais velha para sair. A patroa está esperando ela em Wonmei-Huan, disse a babá Zhang. Mamãe, por favor, espere um momento. A senhorita ainda tem algo a fazer. Ela sairá assim que terminar. Xiumei não se moveu. Usou o corpo para bloquear a porta. O que você está esperando? Fugir não vai resolver o problema. Se eu soubesse disso antes, teria me contido. A babá Zhang presumiu que o Wei Huo fez isso para evitar punição. Minha senhora não quis fugir. Não fugir? O que ela está fazendo agora? Minha senhora só precisa de um pouco de tempo. Por favor, espere um pouco. Xiumei disse a mesma coisa. Vendo isso, a babá Zhang suspirou e disse. É bom que você proteja a senhora,
Mas agora a patroa quer ver a senhora mais velha. Se você a impedir assim, quando chegar a hora, a patroa vai culpar você. Temo que nem mesmo a senhora mais velha possa proteger você. Você é uma serviçal, então faça seu trabalho bem feito e não irrite o patrão. A Babazang percebeu que Xiumei era apenas uma menina de 13 ou 14 anos, então disse mais algumas coisas. A senhora quer me castigar, eu admito, mas agora, por favor, espere um momento, irmã Cruipin. Minha senhora não sairá em breve. Xiumei é uma pessoa sem braço que só aceita o que o Wei Huo diz. Você ainda não aprendeu a lição. Se insistir em fazer as coisas com teimosia, vai sofrer muito. Esqueça, não vou lhe contar. Percebendo que aquilo não fazia sentido, a Babazang e Cruipin avançaram juntas, com a intenção de arrombar a porta à força. Xiumei encostou as costas firmemente na porta. Ela não resistiu ao ataque de Zhang e Cruipin, mas não se moveu 1 centímetro, apenas bloqueou a porta com firmeza. Dentro de casa, Wei Huo ouviu a discussão do lado de fora, mas continuou concentrada em aplicar a injeção em Wei Jinyi. Após a conclusão, Wei Huo guardou rapidamente a bolsa de acupuntura para evitar ser vista por quem entrasse. Ele entrará em coma novamente. Se tudo correr bem, ele acordará amanhã bem cedinho. Realmente? Realmente? Xiumei olhou para Wei Huo com incredulidade. Não duvide, não estou brincando com vidas humanas. Ainda há 2 pílulas naquela frasco. Siga a mesma forma que acabei de usar. Dissolva uma pílula numa tigela de água e dê uma tigela ao seu jovem mestre quando ele acordar. Amanhã à noite, tome outra tigela. Certo, anotei. Xiaobei concordou rapidamente. Virando-se para Xiaobei, que estava ao seu lado com expressão apática e olhos vazios, ela disse: Você não pode contar para estranhos o que eu fiz com seu jovem mestre hoje, pode? Xiaobei ficou paralisado por um instante e depois assentiu com a cabeça, sem expressão. Wei Huo não sabia se ele tinha escutado ou não. Mesmo que não tivesse escutado, ela não podia fazer nada agora. Salvar pessoas era uma escolha dela e ela teria que arcar com as consequências. Wei Huo olhou na direção da porta e provavelmente adivinhou por que a família Yun havia enviado alguém para procurá-lo. Cuide, seu jovem mestre aqui, eu tenho outras coisas problemáticas para resolver. Após explicar a situação a Xiaobei, Wei Huo caminhou até a porta e a abriu. A enfermeira e Cruipin, que estavam do lado de fora, entraram em pânico. Elas não conseguiram nada barato com o Xiumei. Os dois estavam exaustos depois de trabalharem por muito tempo, mas Xiumei ainda não conseguiu abrir a porta. Wei Huo primeiro olhou com atenção para Xiumei e depois de se certificar de que ela não havia se machucado na discussão, disse a Babazang e Cruipin: Não envergonhem minha empregada. Eu irei com vocês agora. Senhorita. Xiumei olhou para Wei Huo com preocupação e Wei Huo disse: Estou bem. Volte primeiro para Song Guan. Xiumei tinha uma preocupação no momento, mas mesmo assim optou por confiar em Wei Huo. A enfermeira e Cruipin arrumaram as roupas, sentindo-se um pouco irritadas e impotentes. Senhorita ficará bem se saísse mais cedo. Por que incomodar tanto a todos? Não fique assim quando ver a senhora e a senhorita depois. Vamos, não está com pressa? Após terminar de falar, ela saiu um passo à frente da enfermeira Zhang. Ao verem isso, a enfermeira Zhang e Cruipin a seguiram apressadamente, como se temessem que Wei Huo fugisse. Wei Huo não tem intenção de fugir. Para onde ela poderia ir nesta mansão Wei? Wei Huo foi levada para o jardim Wang Mei pela enfermeira Zhang e Cruipin. Nesse momento, o jardim Wang Mei estava intensamente iluminado. O senhor Yun, que já estava dormindo, estava completamente vestido e sentado na sala principal com uma expressão séria. A Babali ajoelhou-se à sua frente. Wei Huo olhou para o olho e caminhou até ficar ao lado da Babali, com o rosto virado para Yun, com uma expressão calma. Yun olhou para Wei Huo e perguntou com raiva: Huero, o que aconteceu com você? Por que você foi até o pátio de Wan Wan causar problemas no meio da noite? Você empurrou Wan Wan e a machucou. Você sabe que os pés de Wan Wan estão feridos. Capítulo 28. Confronto. Yun Shi está agora se esforçando ao máximo para conter sua raiva. Eu não causei problemas. Fui pedir a Babali que encontrasse um médico para o meu segundo irmão, e não machuquei ninguém, respondeu o Wei Crow com voz calma, sem ser humilde nem arrogante. A Babali explicou apressadamente.
Senhora, eu não queria chamar o médico para o segundo jovem mestre, mas como a doença dele não é grave, gostaria de perguntar de novo amanhã. Já avisei o acompanhante do segundo jovem mestre que a senhora mais velha está aqui. Quando perguntei, expliquei tudo claramente para a senhora mais velha, e não sei por que ela ainda fez tanto alarde e até empurrou a segunda jovem, causando-lhe ferimentos. Você disse que a doença do segundo irmão não é grave? Você disse que eu recomendei o Wei Qinwan. Wei Crow lançou um olhar frio para Babali. Todos conheceram o segundo jovem mestre durante o dia, e tudo correu bem naquela ocasião, e todos os criados podem testemunhar. Ora, é muito engraçado. Quem disse que uma pessoa que está bem durante o dia pode não estar gravemente doente à noite? Você nunca ouviu falar de uma doença que vai e vem como uma montanha? Dá para perceber tão facilmente se uma pessoa está gravemente doente? Por que você não quer ser médico? A senhorita acha que o velho escravo negligenciou deliberadamente a condição do segundo jovem mestre. Mas por que o velho escravo quer negligenciar a condição do segundo jovem mestre? Perguntou a Babali ao Wei Crow. Você acha que se o segundo jovem mestre não for bem visto, pode intimidar o mestre? Se fossem Wei Chen e Wei Lin, veja se ela teria coragem de fazer isso. Senhorita, que absurdo é esse? Como o segundo jovem mestre não seria favorecido? A senhora é bondosa e generosa e trata todos os filhos da família igualmente, não importa se são descendentes ou concubinas. Não importa a idade, todos a amam. Como ousaríamos ser negligentes como servos? Disse a senhora Li rapidamente. As palavras da enfermeira Li fizeram o rosto já feio de Yun-Shi ficar ainda mais feio. Ela realmente não quer ver Wei Jin-yi, mas ele não está sentindo falta do custo da comida e da roupa. O não favorecido de Yun-Shi a atingiu em cheio. Ao ver que o rosto de Yun-Shi escureceu, a Babali soube que suas palavras haviam surtido efeito. Em seguida, a Babali continuou, com o semblante triste. O velho escravo realmente julgou que o segundo jovem mestre não era grave, então decidiu chamar um médico amanhã. Se a senhorita mais velha está insatisfeita com o julgamento e a conduta do velho escravo, pode vir falar comigo. Por que bateu tão forte na segunda jovem? Ela não fez nada, mas foi empurrada ao chão por você sem motivo algum, sangrando muito. A Babali começou a enxugar as lágrimas. Minha pobre segunda senhorita, eu não me arrependeria nem se a senhora mais velha me matasse hoje. Mas a segunda senhorita é tão jovem e já sofreu tanto. E se houver alguma coisa de errado com ela? A Babali começou a mudar de assunto, e o que ela disse revelou que Wei Crow deu um tapa forte em Wei Qinwan de propósito. Ao ouvir isso, Yun-Shi ficou furiosa e bateu com força na mesa de chá com a mão direita, dizendo: Rower, você passou dos limites. Você fez um escândalo em meio Wan sem saber os detalhes da situação e empurrou Wan Wan no chão, machucando-a. Wan Wan está machucada. Como Wan Wan não fez o que você queria, vai tratá-la assim? Ao ver a expressão irritada de Yun-Shi, Wei Crow não teve escolha a não ser elogiar a inteligência da Babali em seu coração. Wei Crow respondeu a Yun-Shi: Primeiro, eu encontrei a Babali por causa da doença do meu irmão. Segundo, não forcei Wei Qinwan. Esses são dois fatos. Se você quiser acreditar em mim, pode acreditar. Se não acreditar, não tenho outra opção. A voz de Wei Crow era alta e poderosa, e seu olhar nunca se desviava. Você disse que não empurrou a Wan Wan? Perguntou Yun-Shi novamente. Sim, não fui eu, disse Wei Crow com firmeza. Muito bem, agora vou levá-la para confrontar o Wan Wan e descobrir se foi a Babali que mentiu ou você. Yun-Shi levantou-se furiosa. Ela caminhava à frente, e Wei Crow era seguida pela Babazar. Ao entrar no quarto, Wei Crow viu Wan Wan deitada na cama, com o rosto pálido. Seus pés estavam envoltos em um pano branco, e o ferimento não era visível naquele momento. Mãe! Ver mãe, Wan Wan começou a chorar de novo. O coração de Yun-Shi doía tanto que ela rapidamente deu um passo à frente e abraçou Wan Wan, dizendo: Wan Wan, você sofreu muito. Após Yun-Shi consolá-la, Wan Wan parou de chorar. Então, Yun-Shi perguntou ao Wan Wan: Wan Wan, conte para a mamãe como você caiu essa noite.
Ao ouvir isso, Wan ficou surpresa e ergueu a cabeça para olhar para Wei-Crow com os olhos marejados. Naquele momento, Wei-Crow também observa Wan, absorvendo cada expressão e cada movimento dela com o olhar. Ela e Wan não têm risivas. Nem mesmo no livro original existe indício de que Wan a tenha prejudicado de forma intencional. Como a heroína gentil e bonita do livro original, Wei-Crow quer saber que tipo de resposta ela dará neste momento. Wei-Crow sentiu-se um pouco culpada pelo olhar de Wei-Crow, hesitando em seguir o que a babá Lily tinha dito para dizer. Seus olhos viraram para a direita de Wei-Crow e a babá Li estava olhando para ela. Wei-Crow demorou a responder, então Yun-Shi disse: Wan, não precisa se preocupar. Apenas diga para a mamãe quem a empurrou e a mamãe vai resolver isso com justiça. É a minha irmã. Wan hesitou e disse a palavra irmã. Num instante, todos os olhares na sala voltaram-se para Wei-Crow. Duros, acusadores, com raiva. Wei-Crow de repente teve vontade de rir. Quem diria que a heroína gentil e bonita do livro original mentiria e a caluniaria? Yun-Shi riu com raiva. Você está ficando cada vez mais descarada. Eu realmente te julguei mal. Pensei que você, embora tenha crescido no campo, não teria nenhum mau hábito, mas descobri que você não entendia nada disso. Não fui contaminada por nenhum mau hábito, e não há maus hábitos no campo que possam me contaminar. A agricultura não é mau hábito, e os habitantes do campo simples não têm maus hábitos. Quem tem maus hábitos é quem abre os olhos e fala bobagens e calunia aos outros. Enquanto falava, Wei-Crow encarava fixamente Wan que estava deitada na cama. Não sei se foi por medo do olhar de Wei-Crow ou por remordimento. Wan baixou a cabeça e enxugou as lágrimas em silêncio. Yun-Shi, furiosa, disse: Você ainda não admite o seu erro? O que mais você quer fazer com Wan? O que mais você quer fazer com ela? Capítulo 29. Trancado no galpão. Não admita seus erros se você não estiver errado, insistiu Wei-Ru. O Sr. Yun estava furioso. Kui-Pen e Sra. Zhang, levem-na para o galpão. Não lhe deem comida. Quando foi que ela admitiu o erro e saiu de lá? Senhora! Zhang Nene e Kui-Pen se assustaram. Foi a primeira vez que a senhora ficou tão furiosa a ponto de querer trancar alguém no galpão. Não faça isso agora, ordenou Yun. Sim. Kui-Pen e Madame Zhang foram para Wei-Ru. Perde. Irei sozinha. Wei-Ru não tolera bobagens. Vira-se e vai embora. Ao chegar na sala da lenha, a babá Zhang sussurrou para Wei-Ru. Senhorita, você deveria admitir o seu erro para a patroa. Seja gentil e ela a perdoará se você corrigir isso da próxima vez. Não fiz nada de errado. Por que deveria admitir? A enfermeira Zhang suspirou impotentemente e só lhe restou fechar e trancar a porta do compartimento da lenha. Assim que a porta do depósito de lenha foi fechada, tudo ao redor de Wei-Ru ficou completamente escuro. O ar está impregnado com um cheiro misto de madeira seca e poeira. Wei-Ru encontrou um monte de palha e sentou-se. A única luz no depósito de lenha vem de uma pequena janela inclinada acima. Vários pedaços de madeira dividem a pequena janela em seções iguais, bloqueando também a luz do luar. Já passou a época da chuva de grãos, mas não sei se é porque o clima tem sido relativamente frio nos últimos anos. Ainda faz um pouco de frio à noite. Wei-Ru não conseguiu evitar se encolher para reduzir a dissipação de calor do corpo. Ainda me lembro que fazia muito frio à noite quando ele foi enviado para o pátio de Moja-san pela família He. Naquele momento, a babá e Xiu-Mei estavam ao seu lado e os três dormiam juntos. Apesar da temperatura estar ainda mais fria naquele dia, meu coração estava aquecido. Ela não queria voltar para a casa de Wei, mas acabou voltando mesmo assim. Ela não queria competir com Wei Qingguan, mas de alguma forma conseguiu vencer. Ela fez o possível para evitar brigas com os familiares, mas ainda assim acabou se envolvendo. Wei-Ru banca encostou-se na parede de barro do galpão de lenha e não pode deixar de lembrar de sua vida passada. Na vida passada, ela tinha um pai alcoólatra e violento, e uma mãe permissiva. Embora tivesse sido admitida na melhor universidade graças ao seu talento e esforço, e também tivesse aprendido todas as habilidades do seu mestre,
Ela ainda não conseguia se livrar daquela família nativa desprezível. O pai alcoólatra foi até ela para pedir que ela, que tinha acabado de se formar, pagasse pensão alimentícia. Ela discordou e o pai começou a bater nela. A mãe correu para protegê-la e a segurou em seus braços, mas foi espancada até a morte pelo pai que tinha perdido toda a razão. Então, ela pegou a tesoura que estava sobre a mesa e esfaqueou o pai até a morte. Nesta vida, ela trabalhou árduo para ganhar dinheiro e se esforçou para se estabelecer neste mundo confiando na sua própria força, em vez de piedade alheia. Mas ela ainda não conseguia mudar nada, e seria punida se não satisfizesse a família. Na vida passada, ela não conseguia controlar o próprio destino por meio da leitura, e é igualmente impotente nesta vida. Essa sensação de impotência a envolveu, deixando-a sem fôlego. Após o médico que foi à mansão de Xiao Wei dar um diagnóstico a Wei Qingguan, foi para prescrever medicamentos e comprar remédios. Deixou Nani Li e Kui He cuidarem de Wei Qingguan. Wei Qingguan parecia preocupada e perguntou cautelosamente à senhora Li: Mamãe, se eu mentir, vão descobrir? Não vão. Não se preocupe, senhorita. Só Deus sabe disso. A senhora me conhece. Ninguém mais sabe. E contanto que a senhorita não demonstre timidez, ninguém vai descobrir. Mas, mamãe, eu sinto inquietação. Eu sei que não é bom mentir, mas eu realmente não consigo suportar vê-la sendo castigada, mamãe. Você é a quem mais me ama. Escravos mais velhos sabem que a segunda dama sempre foi gentil, e desta vez escolheu mentir porque sua idade está avançada. Sempre me lembrarei desta bondade. Mas vendo minha irmã sendo castigada pela minha mãe, eu me culpo. Eu não queria isso. Eu realmente não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Eu achei que, por causa do amor da minha mãe pela minha irmã, ela não ficaria de castigo. Sério? A senhora está trancada no galpão por culpa própria. Senhorita, a senhora viu agora há pouco? Ela gritou na frente da senhora e não tem a menor noção de hierarquia ou inferioridade. Minha mãe sempre foi gentil. Meu irmão mais novo cometeu muitos erros e a minha mãe só o castigou por copiar livros. Eu nunca fui castigada tão severamente a ponto de fecharem o depósito de lenha. Eu achei que no máximo minha irmã seria castigada por copiar livros. Desta vez, é visível que a senhora está falando sério, o que demonstra a grande importância que ele atribui. Se fosse outra pessoa, a senhora certamente não ficaria tão zangada, mas você é um tesouro para ela, e nenhum erro é tolerado, mesmo que seja de Wei Qingruo Pro. As palavras de Wei Qingguan são muito úteis. Será que a minha mãe realmente me valoriza tanto assim? Será que o meu status no coração da minha mãe é realmente tão superior ao de Wei Qingruo? Enfermeira, quando amanhecer, leve-me até a minha mãe para que eu interceda junto à minha irmã. Diga só que meu ferimento não é grave e peça para ela parar de castigar a minha irmã. Está bem, iremos depois do amanhecer, senhorita. Não pense nessas coisas, apenas descanse um pouco, disse a Babali. A Babali advertiu novamente. Senhorita, não mencione este assunto novamente no futuro e deixe que isso apodreça no seu estômago, e não o mencione mais no futuro. Sim. Wei Qingjin também abriu os olhos. A cabeça ainda doía, mas o corpo estava muito mais leve do que antes. Mestre, você finalmente acordou! Xiaobei estava extremamente emocionado. Hã? Wei Qingjin respondeu, e a garganta ainda doía um pouco enquanto falava. A Missy não mentiu para mim. Ela realmente pode curá-lo. Missy? Ela esteve aqui? Xiaobei contou rapidamente a Wei Qingjin o que havia acontecido. Quer dizer que eu posso acordar agora porque ela me salvou? As palavras de Xiaobei também chocaram o Wei Qingjin. Wei Ru fez um escândalo por causa do Meiyun para mim e ainda confrontou a esposa? Sim! Então aonde ela está agora? Foi levada por alguém enviado pela minha esposa. A pessoa que veio era bastante agressiva e deve ser responsabilizada. Wei Qingjin se apoiou na cama com as palmas, tentando se levantar. Jovem mestre, o que está fazendo? O senhor ainda não se recuperou e a senhora mais velha disse que precisa descansar mais. Ajude-me a levantar. Wei Qingjin palideceu, mas suas palavras não deveriam ser questionadas. Xiaobei não teve outra opção senão fazer isso e ajudou Wei Qingjin a sair da cama. Troque de roupas e vá para o Jardim Kangyuan. Mestre! Wei Qingjin parou repentinamente. Mestre,
O que há de errado com o senhor? Wei Qingjin pensou em algo e mudou de ideia. Ajude-me a voltar à cama. Xiaobei não sabia o que havia feito seu jovem mestre mudar de ideia. Ele só sabia que eram boas notícias de que o jovem mestre estava disposto a voltar a descansar. Então, rapidamente ajudou Wei Qingjin a voltar. Wei Qingjin deitou-se novamente e disse a Xiaobei: Vá imediatamente ao guarda Jin Hu e diga que estou gravemente doente e inconsciente, que minha vida corre perigo. Solicita coleta, vote e deixe uma mensagem. Capítulo 30. Wei Minting está furioso. Hã? Xiaobei ficou surpreso, um pouco confuso sobre o que seu jovem mestre queria dizer. Não importa quem apareça, não digam que eu estou acordado, apenas finjam que estive em coma, acrescentou Wei Jingyi. Embora Xiaobei não conseguisse entender qual era a intenção de Wei Jingyi ao fazer tal acordo, como um servo que estava com Wei Jingyi há mais de 10 anos, ele tinha grande confiança no julgamento de seu jovem mestre. Então, ele foi fazer isso imediatamente. Encontrou o guarda Jin Hue e contou-lhe o que o jovem mestre tinha ensinado. Então viu Jin Hue agir rapidamente, montou em um cavalo veloz e saiu. O festival do Barco Dragão está se aproximando e o amanhecer é muito cedo. Antes mesmo da lua desaparecer completamente, o céu a leste já está branco. Um homem de armadura está montado em um cavalo em galope. O cavalo parou no portão da mansão Wei e assim que parou, Wei Minting saltou. Sem esperar que o menino à porta se aproximasse, entrou rapidamente na casa. Naquele momento, a família Wei acabava de se acalmar. Wei Minting entrou no jardim Kangun, surpreendendo todos que ali estavam. Marido? Yon se surpreendeu com o retorno precoce do marido para casa. O rosto de Wei Minting palideceu. Como está Jin Yi agora? Jin Yi? Yon ficou atônita. Estou perguntando como Jin Yi está agora, disse Wei Minting com voz severa. Yun não sabia como responder e ficou sem saber o que fazer por um tempo. Neste momento, o médico que atendeu Wei Quanwan na noite anterior acabou de chegar. Após consultar Wei Quanwan ontem à noite, confirmou-se que não havia nada de errado, então simplesmente aplicou a medicação, e o médico só trouxe o restante esta manhã. Wei Minting perguntou diretamente ao médico como estava meu filho. O médico também ficou surpreso. Mestre Wei, o seu filho também está doente? O rosto de Wei Minting ficou ainda mais frio ao ouvir isso. Assim que se virou, caminhou em direção ao jardim Minshu. A senhora Yun ficou chocada. Depois de tantos anos de casamento, raramente via o marido com essa aparência desleixada. Apressou-se, pegou o médico e correu atrás dele. Ao entrar no jardim Minshu, o pátio está desolado e deserto e não há ninguém na porta do quarto. Wei Minting empurrou a porta do quarto e só viu Xiaobei guardando o cômodo, e Wei Jingyi deitado na cama. Wei Minting aproximou-se rapidamente da cama, viu Wei Jingyi sem sangue deitado nela e ficou furioso. O que está acontecendo? Xiaobei ajoelhou-se com um barulho e disse: O jovem mestre sentiu um resfriado ocasionalmente nos últimos dias e seu corpo estava um pouco indisposto. O subserviente sugeriu que consultasse um médico, mas o jovem mestre disse que era apenas uma doença leve. Ele não queria incomodar a sua família, então resolveu tomar um chá de ervas para aliviar o resfriado. Quem diria que na noite passada a situação piorou e ele entrou em coma, não acordando? Então você não foi ao médico. A criança foi procurar a babá responsável e pediu que ela ajudasse a chamar o médico, mas os criados da vila Wang Meiwen não a deixaram entrar. Sem outra opção, a criança pediu ajuda à mais senhora, que a levou para invadir a vila. Ao entrar no jardim Wang Meilen, encontrou com a babá Li, mas ela disse que o jovem mestre não estava gravemente doente e que não chamaria o médico. Xiaobei contou o que aconteceu na noite anterior, ajoelhado no chão e tremendo. Exceto pelo fato de que o Wei Jingyi ainda estava em coma e não havia acordado até o momento, tudo o que ele disse era verdade. Wei Minting virou repentinamente a cabeça para a porta. Yun palideceu ao ver o Wei Jingyi inconsciente na cama. Está todo mundo doente assim porque você não pergunta a um médico? Questionou Wei Minting a Yun. Ontem eu fiquei preocupada com o que estava acontecendo com Wan, acabei não cuidando disso por um tempo. Eu achei que Jingyi estava bem, explicou Yun rapidamente. Wei Minting perguntou ao médico,
Como minha filha se machucou? O médico não sabia o que tinha acontecido, então apenas respondeu sinceramente. O ferimento da segunda senhora não é grave, houve apenas uma laceração na pele, mas os músculos e ossos não foram afetados. Não há causa subjacente para a doença. Por favor, fique tranquilo, meu senhor. Ao ouvir as palavras do médico, o Emintim ficou ainda mais furioso. Wan tem apenas um arranhão e Jinyi está perto da morte. Você chamou o médico de volta, mas só se importa com os pés de Wan. Você está tentando matar Jinyi? Yeon também entrou em pânico. Ela realmente não sabia que Jinyi estava tão doente. Ao ouvir as palavras da babá Lee, ela pensou que a grave doença de Jinyi era apenas uma desculpa de Wei Rou para invadir o jardim Wang Meiyan. Ao ver Jinyi à beira da morte e Wei Mintin furioso naquele momento, Yeon ficou sem forças para se defender por um instante. Wei Mintin ordenou ao médico: "Vá mostrar meu filho." Sim, sim. O médico ficou surpreso com a aura de Wei Mintin, aproximou-se da cama tremendo e sentiu o pulso de Jinyi. Já em seguida, outro suor frio começou a rolar. Esse. O que é esse? Diga-me depressa! O pulso de Jinyi parece estar ausente. Isso é um sinal extremamente preocupante. Não sei se poderei realizar uma gastromagia. Ao ouvir isso, o Emintin, que geralmente era calmo, também entrou em pânico. Existe alguma maneira? Eu vou escrever a receita agora, e você mande alguém pegar o remédio, fritá-la e entregá-la ao segundo jovem. Quanto a se ele conseguirá sobreviver, depende da sorte do segundo jovem. Esta é uma receita de fogo, explicou o médico com a voz tremendo. Jin Hue, vá com o médico. Ele escreveu a receita, então corra para pegar o remédio e volte. Você pode acompanhar todo o processo da coleta do remédio até o preparo, sem demoras. Este subordinado cumpre ordens. Jin Hue recebeu a ordem e agiu rapidamente. No passado, ele deixava essas coisas para Yeon se cuidar, mas hoje deu ordens diretamente aos guardas, o que demonstra sua grande decepção com Yeon neste assunto. O Emintin pediu a Xiao Bei que se levantasse novamente. Fique aqui e cuide do seu jovem mestre. Se algo assim acontecer no futuro, por favor, entre em contato comigo o mais rápido possível. Sim, entendi. O Emintin parou novamente à frente da cama e olhou para Jinyi com uma expressão pesada e sombria por um instante. Sua expressão séria e sombria fez com que todos no quarto sentissem medo. Ninguém ousou demonstrar raiva. Após um longo tempo, o Emintin se virou e foi embora, e a senhora Yun o seguiu cuidadosamente. De volta ao jardim Kangun, Yun olhou para o Emintin, que exalava raiva por todo o corpo, e ajoelhou-se. Cheio de raiva, o Emintin olhou para Yun, que estava ajoelhada à sua frente, e perguntou: "Eu sei que você guarda rancor de Jinyi no seu coração. Se tem ressentimento por causa disso, está me atacando. Você não deveria tratá-lo assim. Eu quero que você cuide bem dele. E é assim que você cuida dele? Não demora um passo e ele está morto. Eu realmente não sabia que Jinyi estava gravemente doente. Se eu soubesse, não colocaria a vida dele em risco." Euronsdo ficam vermelhos. "Por que você não sabe? Os pés de Wan estão machucados, você saberia. Chamariam um médico do meio da noite. Jinyi está tão doente que você não sabe." Os criados do Jinyi não conseguiram chamar um médico, até a mãe senhora que a trouxe para invadir a vila, e após entrar no jardim Wang Meilen encontrou a babá Li, mas ela disse que o jovem mestre não estava gravemente doente, e que não chamaria um médico.